Chegando aí para nos acompanhar. Boa noite, meu nome é Adriana e a gente está reunido aqui hoje para o segundo episódio da série 40 Minutos sobre os 40, que é uma série criada pela Primavera Editorial, que é uma editora feminina e feminista que só publica mulheres e que lançou o meu livro Quando o Futuro Chegou, Encontrei um Pentelho Branco. E nesse livro a gente traz vários temas, né, sobre a mulher na crise dos 40, a mulher na maturidade, e a gente decidiu fazer esses programas no YouTube justamente para estender o papo além do livro, né? E tem um capítulo específico desse livro que fala sobre profissão, fala sobre transição de carreira, que é o nosso assunto de hoje, como fazer essa transição de carreira sob o ponto de vista financeiro e outras perspectivas também. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso hoje, antes de eu apresentar a nossa convidada, que é fera, que veio aqui bater um papo bem legal com a gente, antes de eu apresentar, eu vou dar alguns recados para vocês que estão entrando na live agora. O primeiro recado é que o livro ainda está disponível com um kit especial, aquele kit que vem uns bordados para quem quer acompanhar e também um pôster bem bacana da Marcela Magalhães. Então, quem quiser comprar o livro que vem esse kit, pode entrar hoje à noite no site da Primavera Editorial, www.primaveraeditorial.com, e lá e fazer o pedido que vai ganhar o kit também. O segundo recado da noite é que semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai ter o terceiro episódio do programa 40 Minutos sobre os 40, onde a gente vai falar sobre a saúde da mulher madura. A gente vai trazer aqui a médica ginecologista e urologista Miriam Valigora, para a gente falar o que acontece no corpo da mulher nesse momento de transição. Mas falando em transição, vamos então apresentar a nossa convidada, que é a Ana Leone. Boa noite, Ana. Tudo bom? Olá, gente. Boa noite todo mundo. Super obrigada pelo convite aí. Ai, a gente que agradece, a gente está adorando te ter aqui. E, bom, a gente vai bater um papo, hoje eu falei o assunto, mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente um pouco, eu quero que você conte um pouco da tua história, e depois a gente vai falar do teu momento de transição também, mas conta um pouco da tua carreira. Bom, eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 14 anos, eu venho de uma família muito simples e precisei começar a trabalhar muito jovem, eu comecei aos 14 anos, meu primeiro emprego foi numa loja de calçados, numa cidadezinha do litoral paulista, que eu morei uma época. Depois vim para São Paulo e continuei trabalhando, trabalhei em tudo que vocês possam imaginar, em loja, em shopping, em loja de móveis, porque realmente eu sempre precisava de um emprego para manter aí as contas, eu sempre ajudei também a minha mãe financeiramente, e foi curioso porque eu tive alguns encaminhamentos de carreira, muitas vezes sem nem mesmo perceber. Eu entrei no mundo corporativo, eu tinha 19 anos, meu primeiro trabalho no mundo corporativo foi numa empresa de cartões de crédito, e eu trabalhei nessa empresa por 3 anos e fui demitida. E isso é legal também, eu quero falar bastante sobre isso, o quanto algumas adversidades que a gente passa na carreira pode ser um trampolim para outros processos que surjam. Foi a primeira vez que eu fui demitida de 3 vezes ao longo da minha carreira, e foi legal nessa época que eu acabei me recolocando numa empresa de investimentos que eu nem sabia o que era, isso foi em 94, e eu nem imaginava trabalhar no mundo dos investimentos, porque eu sou formada em comunicação, né, publicidade e propaganda, e cheguei atrás de um emprego e descobri uma carreira no mercado financeiro, estou nela aí desde 94, então já se faz aí muito tempo que eu estou nela. Trabalhei em várias instituições diferentes, de grande porte, mais boutiques de investimento, enfim, foi um trajeto bem longo dentro do mercado. E em 2005, na terceira vez que eu fui demitida, eu fui parar numa associação, que eu trabalhei até o começo desse ano, e lá que eu ouvi e soube que existia essa tal de educação financeira, talvez eu tenha sido uma das primeiras executivas a trabalhar com essa temática no Brasil, numa época em que nem se falava disso, imagina só, em 2005, né,
educação financeira não era A gente um nem sabia o assunto. que era direito, Nem né? sabia o que era, nem eu mesma. Não Nem existia eu expressão. sabia o que era. Era curioso que as duas perguntas mais difíceis que me faziam era onde eu trabalhava, que eu tinha que explicar que eu trabalhava numa associação, e o que eu fazia, que eu tinha que explicar o que era educação financeira. E, de novo, eu fui atrás de um emprego e descobri mais uma nova carreira, isso eu tinha meus 30 anos, e fiquei lá por 16 anos, e aí cheguei nesse momento de transição. Eu sou casada, eu tenho 48 anos, quase 49 anos, sou mãe do Eduardo, da Beatriz, e hoje eu resolvi mudar completamente a minha vida profissional, fazendo vários projetos, que acho que a gente vai falar muitos deles aqui hoje. Legal, maravilha, interessante mesmo a tua história, porque, por exemplo, no meu livro eu conto, tem um capítulo que é só sobre profissão, e eu conto sobre a minha transição, que é onde estou transicionando, que eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar também, porque, pelo menos a minha experiência é que é uma jornada. A gente não faz uma transição da noite para o dia, leva algum tempo, por mais ansiosa que a gente fique, leve um tempo. E aí, quando eu entrevistei especialistas para entender o que estava acontecendo comigo, por que eu tinha um emprego legal, eu estava bem, estava tudo certo, mas eu me sentia deslocada daquilo, eu queria outra coisa, só que eu não sabia direito o que era. E aí eu entrevistei especialistas que me disseram que existe uma linha que é do Freud, do Jung, que é a individuação, onde a gente procura coisas que façam sentido para a gente, que tem um propósito, né? E isso muda justamente nesse momento de maturidade. E tem uma visão antroposófica também que diz que a gente passa por uma crise de autenticidade. Por isso que, por exemplo, tem muito homem nessa faixa etária que troca a mulher por uma mais jovem, larga o emprego de executivo e vai abrir uma pousada. Então, a gente se espelha na adolescência, os sonhos da adolescência, a gente volta para esse momento, né? Então, assim, isso aconteceu comigo, ainda está acontecendo. Eu tinha uma carreira também de muitos anos em comunicação corporativa, em conteúdo, e agora eu estou mudando muito mais para a escrita e lecionando também. Mas eu queria saber de você, né? Como é que foi esse momento? Porque você criou dinheiro com atitude, né? Onde você tem muitos seguidores no Instagram, onde você fala sobre vários assuntos dentro desse leque de educação financeira, né? Como é que você chegou até aí? Como é que foi essa transição? E se você puder já amarrar um pouco, contar assim quais são alguns aspectos ou elementos que são importantes para que esse processo seja bem sucedido, né? Legal. A primeira coisa que eu acho que a gente sempre tem que se preparar para o estágio seguinte. Infelizmente, quando a gente está falando da vida profissional, o estágio que a gente está, ele já tem que estar pronto. Então, a gente sempre tem que trabalhar na casa seguinte. Sabe aquele joguinho de tabuleiro? A gente sempre tem que pensar na casa seguinte ou nas casas à frente no jogo da vida profissional. O dinheiro com atitude, ele surgiu depois de um feedback muito ruim que eu tive na empresa que eu trabalhava, e era um lugar que eu adorava, e na verdade não foi um feedback ruim, ele veio diferente das minhas expectativas. E foi ali que, depois de muitos anos no mundo corporativo, eu refleti, isso foi, gente, em 2014, tá? 2014, 2015, quando eu criei o Dinheiro com Atitude. Então, eu já estou falando aí de uns bons 6, 7 anos de trabalho. Foi naquele momento que eu parei para refletir sobre a minha identidade, porque a gente confunde um pouco isso, principalmente quando a gente está falando do mundo corporativo. Há uma confusão muito grande entre a nossa identidade e o cargo que a gente ocupa. Vindo de muitos anos da carreira executiva, eu sempre carregava um sobrenome. Então, eu fui a Ana da Credicar, eu fui a Ana do Banco, eu fui a Ana da Sul América, eu fui a Ana da Moura Mídia, fui a Ana da Ambima há muito tempo, e eu parei para pensar quando seria o Ana ponto, sem eu precisar carregar este sobrenome. E eu comecei a trabalhar isso. Como eu trabalhava com matemática que ainda estava engatinhando, era muito difícil as pessoas ainda entender, as organizações, porque também a gente tinha um contexto econômico em que a educação financeira não era tão relevante. Hoje ela a gente tem um outro nível de taxa de juros, um outro nível de complexidade dos investimentos, todo o contexto mudou bastante, mas era uma época que era muito difícil você chegar para a pessoa e falar, olha, você precisa diversificar seus investimentos,
você precisa pensar na sua educação previdenciária e etc., porque o contexto era outro. Então, eu resolvi criar alguma coisa que tivesse a minha identidade, que eu acho que é um pouco isso que você trouxe aí, desse individualismo, dessa coisa que é o seu unique, ou seja, qual era aquela coisa que eu poderia fazer, que só eu faria de um jeito diferente, e que eu pudesse construir uma marca própria, sem eu depender de uma marca corporativa. Foi uma coisa ousada, vamos dizer assim, porque eu venho de um mercado super tradicional, que é o mercado financeiro, e era executiva e ocupava uma posição importante na associação. Mas eu fui muito decidida para o meu chefe e disse, olha, eu vou criar esse projeto, ele é um projeto em que vai ser o meu projeto social, você vai ter a certeza de que eu vou aplicar a minha melhor ética ali, para não fazer nada que conflita com aquilo que eu desenvolvo aqui dentro da organização, mas é uma decisão tomada. E por muito tempo, a associação se beneficiou dessa minha disposição de me expor, de falar do tema diferente. Então, chegou um momento que isso se retroalimentava. Entre eu ter essa disponibilidade, muita gente passou a conhecer o trabalho de educação financeira, não apenas pela organização, obviamente, super representativa e relevante no mercado, mas também eu comecei a me apresentar mais com isso, e fui criando uma identidade. É difícil de separar também, né, Ana? Muito. Quem vai crescendo, começa... Como é que você separa? Não existem duas Anas, né? Exato. Nós somos um só e que a gente precisa saber onde a gente coloca as nossas energias. E foi aí que eu comecei a criar, aprender um pouco como funcionavam as redes sociais, era uma temática que não era muito coberta nas redes sociais ainda, e foi um processo de aprendizado muito grande. E eu também aprendi que a gente tem que entender o que é o nosso plano A e o que é o nosso plano B, que isso, quando a gente está falando de um processo de construção de longo prazo, isso é fundamental. A gente tem que entender, principalmente nós que somos pessoas que fomos criadas no mundo corporativo, a gente acredita que o nosso plano A é o nosso emprego, e que sempre há um plano B, que não, meu plano B é ir ter uma pousada, meu plano B é poder virar psicóloga, ou meu plano B, porque, na verdade, esse plano B é o que realmente você quer fazer, só que você está amarrado à sua vida e à sua conveniência ali do emprego que você tem, etc. Aquela zona de conforto, aquele medo também, né? E aí, dá uma mega insegurança. E aí eu aprendi com uma pessoa também, uma mulher incrível, de que o meu plano A era o dinheiro com atitude, o meu plano B era o meu emprego. E que eu gostava, adorava, trabalhar com pessoas incríveis. Então, foi assim que começou o Dinheiro com Atitude, e chegou um momento que, nessa construção, as portas fora da associação começaram a se abrir mais do que internamente, que eu já tinha transitado ali por várias áreas, já tinha contribuído o máximo que eu podia, já tinha aprendido bastante, e foi aí que foi a palavra que eu mais ouvi, ter a coragem de abrir mão de uma empresa muito legal, de um trabalho muito bacana, e até do meu principal interesse de carreira, que era a educação financeira. Então, o estudo, para dizer, assim, para não me alongar muito, que a gente sempre precisa construir a próxima etapa da nossa vida profissional. Nos últimos meses, por exemplo, desde o final do ano passado para cá, eu já estava começando a construir a minha próxima carreira para os meus próximos 5 anos, daqui 5 anos. E, coincidentemente, por uma sorte aí, uma convergência, eu acabei conquistando um cargo agora, que eu acabei de entrar para o Conselho de Administração de uma instituição financeira de mercado, mas eu comecei a me preparar agora, e era uma coisa que eu só tinha pretensão de começar a colher alguma coisa daqui a alguns anos, até por conta de ter uma carreira em que as pessoas são mais seniors, enfim, mas daí, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo sobre isso. Então, o meu recado é esse, assim, qualquer transição, ela não é do dia para a noite, ela precisa, como você disse, é um processo, e que a gente precisa pensar estrategicamente. Nós somos um produto, então esse produto ele precisa ser renovado, ele precisa ter uma embalagem nova, ele precisa estar bem posicionado na prateleira, só que a gente não está falando de um iogurte, a gente está falando de nós mesmos, e muitas vezes a gente não se vê de maneira tão estratégica assim, a gente acaba deixando as circunstâncias nos levar. E aí, emendando a sua segunda pergunta,
Na minha opinião, qualquer processo de carreira, além de você ter que começar a construir essa estrada, que você só vai percorrer ela no futuro, eu acho e acredito mesmo que a gente precisa endereçar 3 coisas importantes nesse processo de transição. Principalmente quando a gente está numa fase mais madura, que é onde a gente realmente começa a refletir sobre questões que antes não estavam no nosso radar. A primeira coisa delas, e que as pessoas acham que é a única ou a mais importante, eu vou citar primeiro, mas eu vou explicar por último, é a financeira. Esse é um aspecto importante. Isso só para fazer um parênteses, que eu acho que é legal a gente trazer, geralmente quando a transição acontece nesse momento dessa maturidade de 40 de 50, qual é o nosso grande medo, né? Tem filho, tem escola, tem tanta conta para pagar já nesse momento da vida, como é que faz para transicionar, né? Mas são parênteses. Esse é um aspecto, e dos 3, ele é o mais objetivo, não significa, ele é o mais simples, não significa que ele seja o mais fácil, mas ele é muito objetivo, mas é um aspecto relevante que aí a gente pode, até que é mais a minha praia aqui, para poder inspirar as pessoas, falar sobre isso. O segundo é o psicológico, gente. Acreditem ou não, esse é um aspecto mais importante no processo de mudança de carreira. A gente tem que se preparar psicologicamente para essa mudança. Você pode ter um monte de dinheiro no bolso, mas se você não estiver preparado psicologicamente, de nada vai te adiantar e você não vai ter coragem para fazer essa transição. E o que é esse psicológico? É você entender que você vai viver de um jeito diferente e você pode sair do emprego A para o emprego B, tá? Isso é mais simples. A gente está falando aqui de mudança de carreira. Então, você vai ter um outro contexto de relacionamentos, você vai ter um outro contexto de status, muitas vezes. Muitas vezes a gente se apega a status que o cargo, a posição nos proporciona, que é muito difícil a gente abrir mão. E a gente precisa ser sincero com essas coisas que nós valorizamos. Porque a gente fala, não, imagina, isso é besteira. Não é, isso faz parte. E se a gente não se prepara para isso, isso vai gerar uma frustração. Então, é legal falar sobre isso com a família, porque você vai perder assunto que você está acostumado a dominar. Você vai ter amigos diferentes, você vai se distanciar de pessoas que você gostava muito, e o contexto profissional, ele traz um entorno social importante. Enfim, a rotina muda, a vida muda, né? A vida muda. Então, você vai ter tempo que você não tinha e não vai saber administrar. Poxa, antes eu trabalhava 14 horas por dia, agora eu só trabalho 5. Poxa, não está dando certo, eu não estou indo bem. Ou seja, o aspecto psicológico, ele é importantíssimo e é necessário que seja cuidado, e talvez seja a primeira etapa a ser cuidado. A terceira, né, é o de carreira. O que você quer fazer? O que realmente é relevante? Você está afim de mudar de carreira para ganhar mais? Né? Achar é difícil, muitas vezes, assim, exige um mergulho interno para saber o que a gente quer também, né, Ana? Porque tem as motivações que elas mudam. Então, se você quer mudar de carreira para ficar mais rico, talvez você tenha que optar, então, por algo que não seja nem tão prazeroso e nem aquilo que você sonhou, mas o teu objetivo está sendo cumprido, ou não, você quer ter mais tempo, você quer ser mais relevante naquilo que você quer fazer, talvez você tenha menos visibilidade, mas você tenha mais relevância, você consiga atingir e ter mais, deixar um legado maior. Então, que carreira que você quer e qual a motivação para a ida dessa carreira? Isso é super relevante. E aí, que caminho que eu tenho que percorrer? Então, no meu caso, que o objetivo era me tornar uma conselheira, eu analisei friamente o processo essa etapa da carreira, né, essa frente da carreira, porque as questões menos objetivas estavam nessa parte psicológica, em que eu tive que abrir mão do elevador privativo, da vaga especial, do café na mesa, de todas as portas que abrem, de todo mundo que atende você o telefone na primeira ligação. Então, isso tudo eu trabalhei na parte psicológica. A parte de carreira era muito objetiva. Bom, o que eu quero, o que eu quero desenvolver? Pô, eu quero ser conselheiro, o que eu preciso? Eu preciso me certificar, eu preciso estudar, eu preciso entender de matérias que eu não entendia, eu preciso entender que empresas que eu quero trabalhar,
Aí é uma questão bem mais objetiva, mas que vai mexer ali com... É um planejamento estratégico, é um plano estratégico. Exatamente. E aí, isso, para quê? Que aí, né, tirando a ressalva de que eu já sou conselheira, era uma coisa que eu falei, ó, eu tenho 5 anos para isso virar realidade, que foi lá atrás, quando eu criei o Dinheiro com Atitude, eu falei, olha, eu quero ser uma comunicadora nessa frente, eu quero me tornar uma autoridade nessa frente para as pessoas. E aí, voltando à terceira, quer dizer, na verdade, o primeiro ponto, que é o financeiro, ele é muito relevante, não só pelo valor que você terá no banco, que permitirá você fazer uma escolha diferente de carreira, que vai permitir você ganhar menos, que vai permitir você segurar a onda de uma empresa que você queira abrir por um tempo, mas qual o valor que é o seu limite, ou seja, o seu suficiente para você ter coragem de tomar essa decisão. Porque o que eu vejo muito, Adriana, são 2 polos. Um daquelas pessoas, como você disse, não tem o colchão financeiro para tomar essa decisão e elas acabam postergando, mas também não planejam para que elas consigam fazer isso em algum momento, porque ainda está no auge, tem filhos pequenos, meu filho mais velho tem 13 anos, então, ou seja, eu vou pagar a escola ainda por muito tempo. Então, você tem questões objetivas ainda de uma mulher mais madura, financeiras que precisam ser endereçadas, esse é um polo. Mas o outro polo é de pessoas que têm muita grana e que essas coisas estariam todas vencidas já, né, superadas, mas que para elas nada é o suficiente, porque quanto mais tem, mais insegurança gera. Então, se conseguiu 1 milhão, tá bom, mas, poxa, não, mas e se, não, e 2, e 3, e 5, e 10, e aí fica um eterno correr atrás de uma coisa que a gente não sabe qual é o teto, né? E aí olhar para trás e deixar passar a oportunidade de ter feito aquilo que mais gosta. Para você ter uma ideia, eu fiz uma mentoria, eu tenho uma mentoria, e uma das turmas tinha uma pessoa, uma advogada muito bem sucedida, e num dos exercícios era justamente sobre esse, né? O que é a riqueza para você? Refletir um pouco assim sobre as suas escolhas. E ela disse que o verdadeiro sonho da vida dela era viver do artesanato, né? Talvez ela já tenha dinheiro suficiente para poder fazer essa transição, só que ela não entendeu qual é esse suficiente. E foi isso que a gente acabou trabalhando um pouco na mentoria. Então, os 2 polos também, eles trazem insegurança, porque a gente acha que nunca está pronto, porque a gente não tem nada, não está pronto, se a gente tem 1 milhão ainda não está bom, 2 ainda não está bom, 10, 20, 100, ou seja, a gente precisa ter, às vezes, muito mais uma dose de coragem, mas um planejamento muito claro para a gente... Desapego, né, Ana? Eu acho que além de coragem, tem que ter um desapego aí, né? Bastante. Pelo menos no começo, né? Como essa transição é uma jornada, às vezes as pessoas pensam, bom, então eu vou transicionar agora, em 1 ano eu já vou estar ganhando a mesma coisa que eu ganhei ao longo de uma carreira que eu construí por 20, 15 anos. E muitas vezes não é assim. Então, exige uma dose também de paciência para entender que é um processo, né? E tem uma coisa também, de novo, qual o resultado que se espera? Porque quando a gente tira a variável dinheiro, fica mais complexo, fica menos no objetivo, e aí fica mais complexa a situação. O que a gente precisa entender nesta construção é que o retorno, ele vem. Por isso que eu falei bem no comecinho, que a gente, para o que a gente está vivendo, a gente tem que estar muito pronto já. Então, quando eu resolvi sair da Ambima, e coincidiu tanto o interesse da empresa quanto o meu, de eu sair ali depois de 16 anos trabalhando ali como executiva, foi uma coisa que, assim, já foi o resultado mais rápido do que para muitas pessoas, porque ele já começou a ser construído anos antes. E o que as pessoas, quando pensam na transição de carreira de uma maneira muito linear, não, agora eu vou fazer a transição e, então tá, sair daqui, tem uma reserva de 6 mesezinhos ali no banco para segurar as pontas, vamos ver. Só que nem sempre é isso, né? Pode dar errado, você se decepcionar, você não querer.
E o importante é também você deixar pavimentado nessa estrada, não só para frente, mas pavimentado atrás, para também recuar, que não é sinônimo de fracasso. Às vezes é só um desvio de rota. Mas Sim. o mais difícil disso tudo, Adriana, é saber o que, que a gente quer. É. Esse é o principal. O que que eu faria, né? O que que eu faço agora? Não estou satisfeito com isso, o que eu faço agora, né? Sabe que tem uma pergunta muito interessante aqui. Olha só, se você não está buscando empreender, a virada não fica mais difícil. Em geral, o mercado busca jovens e gente com experiência. Isso é verdade. Tem muita gente que quer mudar de profissão, mas não necessariamente quer empreender. Então, ele tem que voltar a estudar, ele tem que começar a se formar para isso. Mas o mercado, ele aceita essa pessoa que tem uma certa idade, já é madura, mas não tem tanta experiência? O que você acha disso? É É mais um difícil? desafio, não é uma Né? coisa simples mesmo. Eu acho que tem uma questão também da questão de diversidade, ela dá para a gente olhar esse desafio por várias perspectivas. A diversidade de gênero, de raça, de estilo, de idade. Eu, por exemplo, aos 48 anos, quando eu sou considerada jovem para um conselho, porque é uma profissão que são homens de cabelo branco acima de 60 anos, né? Esse é o desenho mesmo, né? Esse é o desenho. Homens, né, com 60, às vezes 70 anos, é esse o desenho mesmo. Exato, porque foi ali criado até hoje, e essa questão de governança corporativa no Brasil, ela está deslanchando cada vez mais, mas é isso que se criou ali. E se busca a diversidade, e a diversidade para representar os negócios. Então, se o negócio ele é direcionado para um segmento e um extrato da sociedade, é importante que a direção, a administração da empresa reflita aquilo. Mas a diversidade, ela está em tudo, em idade, enfim, mas é uma pergunta objetiva e você tem razão, é difícil mesmo. Uhum. Mas a gente também não pode dar como perdido. Se a gente pegar a expectativa de vida média nossa ao nascer, é de 76 anos. Da mulher é um pouco mais. Uhum. Só que quando a gente passa dos 30 e poucos anos, a gente já vai para 85 anos. Então, quem tem hoje 40 anos, talvez tenha mais tempo para frente do que tempo para trás. A questão é o que você vai fazer com esses anos. E o mercado de trabalho, falando bem sinceramente, ele está ruim para todo mundo, de uma maneira geral. Para o jovem, o nível de desemprego dos jovens é muito alto. Mas o trabalho não, o emprego está desafiador, mas o trabalho não necessariamente. Então, nós não fomos treinados, e até o artigo meu que vai para o site, né, lá para o Valor na sexta-feira, eu escrevi, eu estou falando um pouco sobre isso. A gente não aprende na escola a empreender, a gente não aprende coisas que são super importantes para o nosso dia a dia. Não tem educação financeira, né? Algumas escolas estão iniciando isso em São Paulo, né? Tem Na algumas verdade, a educação financeira, ela é um tema integrador na base comum curricular, né? A gente ainda não percebe isso, ainda está muito tímida essa percepção, mas já é uma realidade. A questão é que a gente tem que entender que empreender não é só abrir uma empresa, empreender é você se renovar dentro daquilo que você quer fazer, você criar soluções, você se tornar útil, você se manter útil, você se inovar sempre. Eu nunca tive uma empresa, mas eu sou super empreendedora e sempre empreendi na minha vida executiva. O que a gente tem que entender é que o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais desafiador, não só pela questão da idade, mas pelo seu contexto de uma forma geral, pelas relações trabalhistas, pela dinâmica das organizações, mas, por outro lado, existe a necessidade de diversidade, e muitas empresas estão reconhecendo isso. Agora, não dá para a gente esperar que todo mundo mude, ou a gente tenha um cenário mais favorável para a gente conseguir se encaixar nele. Eu aprendi, logo que eu entrei na Credit Card, que eu comentei para vocês, tinha 19 anos, tinha um chinês que trabalhava com a gente, e ele veio fazer um summer job no Brasil, e ficou por um tempo, era um cara brilhante, jovem para caramba, tinha 20 e poucos anos, ele era mais velho que eu. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, porque a gente estava discutindo um dia, assim, conversando, e falando, não, porque aqui a empresa tem um plano de carreira, e não sei o quê. Ele falou, plano de carreira? A gente plano de carreira. Ele falou assim, olha, se uma empresa tem plano para minha carreira, eu vou embora dela, porque quem tem que ter plano para minha carreira sou eu.
E eu levei isso para a vida, ainda bem que eu aprendi isso aos 19 anos. Então, a gente Faz tem todo sentido, tá a mais gente, no né? leme. Tem mais no leme. Sabe, tem uma pergunta de um homem agora. Olha, boa noite, Ana. Você acha que essa insegurança é maior ainda para as mulheres do que para os homens em transição de carreira? Acho que tem questões objetivas, sim, Lucas, estou vendo aqui a sua pergunta. Tem, eu acho que e não é porque é uma percepção de insegurança, é mais inseguro mesmo, porque tem questões objetivas, por exemplo, a mulher, ela ganha em média 27% a menos que os homens. Quando a gente chega aqui aos 40 anos, eu até já escrevi uma coluna sobre isso também, lá no Valor Invest, se a gente fosse correr uma maratona, as mulheres, elas correm no pelotão de trás. Então, a gente tem que compensar 27% a menos de renda em 27% a menos de gastos. E aí tem mais um desafio, o número de mulheres que hoje são mães solo, que estão à frente dos lares, está aumentando cada vez mais. O nível de desemprego da mulher é maior do que o homem. Então, essas estatísticas mostram que essa insegurança, ela é fundada, ela não é infundada. Ela é bastante objetiva. E tem ainda, acrescendo a tudo isso, a síndrome da impostora, não sei quem aqui já ouviu falar. A gente sempre acha que a gente não está pronto, né? É verdade. Então, a gente sempre fala, putz, não sou tão boa assim, não é que descobrem, nossa, eu nem escrevo tão bem assim, Eu acho que né? é uma Mas coisa até cultural, é uma coisa até cultural de valorização de gênero masculino e desvalorização do gênero feminino no país, né? Não E sei. tem uma questão eu acho, do impulso do homem ser mais, ele, até a própria genética, né? O DNA do homem é mais pro ataque, é ir atrás da caça, e a mulher prover ali, né? Então, tem uns traços genéticos que dão uma bagunçada bem lascada na nossa vida. Mas essa síndrome da impostora também faz com que a gente ouse menos nesse processo. Então, essa insegurança, ela faz sentido. O que a gente precisa é trazer um pouco essas questões à consciência, mas não deixar se abater por isso, porque senão o medo vai dominar mesmo. Se você pergunta para um homem, né, tem uma vaga, tem lá o job description daquela vaga, a mulher olha ali, se tem 10 itens, 2 ela não atende, ela fala, não estou pronta. O homem, se tem 2 que ele atende, ele fala, putz, é comigo, amigão. Vamos lá, que a vaga é minha e ninguém tira. É uma outra postura, né? Uma outra postura. E, no fundo, o preparo pode ser exatamente o mesmo. Eu nem acho que um é melhor que o outro, nada disso, mas é como enxerga o desafio. É igual... até tem pesquisas interessantes sobre o grau de educação financeira entre homens e mulheres. É diferente, a mulher tem mais dificuldade. Mas muitos especialistas seríssimos, ao olhar esse tipo de pesquisa, ele desconfia, porque, no fundo, a mulher ela é mais sincera em dizer que não sabe. Ela é mais sincera em dizer que esses 2 itens aqui eu não sei. O meu inglês não é tão bom. Então, é igual quando a mulher se perde, ela para no posto e pergunta, moço, onde é que fica o lugar aqui que eu quero chegar? O homem não, ele fica rodando lá 4 horas até imagina, eu sei onde é. Fica ali 1 mês procurando lugar, né? Mas, então, é uma questão mesmo de o quanto, o desafio mesmo, muitas vezes o preparo é exatamente o mesmo, mas é a forma como se tem a coragem de enfrentar o desafio. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Eliane Nunes. Qual o impacto da idade para fazer a virada? Quanto mais cedo, melhor? Gostei da virada, para fazer a virada. E eu gostei do copo dela aí, olha, queria estar bebendo também contigo. Ela tá com uma cara de que tá pronta para transicionar, hein? Eu tô vendo. Para virada. Se é o momento da virada, ela tá pronta aí, a Eliane. Eu já fiz várias mudanças na minha carreira. Eu não acho que é uma coisa só. É como eu falei, assim, aos 23 anos, eu fui atrás do emprego e descobri uma carreira. E eu mudei completamente o rumo da minha carreira, que eu estava ali me formando para ter, por uma ocasião, de eu descobrir, de eu olhar aquilo de um jeito diferente, falar, putz, é aqui que eu quero ficar. Anos depois, em 2005, ou seja, 20 anos depois, eu fui lá bater um papo
sobre um projeto e descobri uma outra carreira, que era a educação financeira, que eu nunca imaginei que eu pudesse me interessar por essa coisa, e no fim eu acabei voltando aos meus traços ali de comunicação, né, mais lá nas origens até da minha vida, do meu Escrita, a trajeto escrita profissional. também, né? Então, assim, e depois de 16 anos trabalhando com educação financeira, descobri as redes sociais, né? Tanto é que, assim, na época que eu comecei, e hoje ainda tem, as redes sociais, ela tem duas mãos, de quem produz conteúdo e de quem consome conteúdo. Hoje você tem gente jovem produzindo conteúdo e gente madura consumindo. Então, esse descasamento até ajudou eu ganhar um pouco de espaço mais nas redes sociais, porque era uma pessoa madura falando de uma temática para pessoas que não tinham muito uma identificação importante. Descobri outra carreira aí. Agora, de conselheira, de conteudista, né? Estou com uma linha editorial enorme, estou escrevendo um livro, sou colunista, tenho 2 podcasts, e tenho certeza que eu vou fazer outras coisas. Acho que é menos a idade e mais a motivação e o incômodo daquilo que você está fazendo, as descobertas que você vai ter tendo na vida. Eu ainda sonho em fazer psicologia, por exemplo, nem que for só para ir na faculdade e comer cachorro-quente. Então, eu acho que está menos relacionado à idade, mas mais relacionado os seus questionamentos e as descobertas que a vida vai te dando. Eu acho que tem uma coisa também do chamado, sabe aquela coisa de você sentir que você quer fazer outra coisa, e de uma questão de conjuntura, de contexto, de como as coisas vão acontecendo, né? Independentemente da idade mesmo. Mas, uma coisa bem importante também, a gente pontuar. Eu sou uma pessoa muito objetiva e bem direta. Então, quando lá atrás eu olhei na carreira de mercado financeiro e me identifiquei com aquilo, eu identifiquei vários potenciais que para mim faziam sentido. Eu descobri uma carreira que remunerava bem, um ambiente em que eu trabalharia com pessoas inteligentes, com pessoas bem informadas, e que eu sabia que eu ia sempre ter que correr atrás. Eu entrei no mercado financeiro, gente, eu não sabia mexer no computador, eu não falava inglês, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, sabe, tudo jogava contra. Mas eu falei, putz, aqui eu vou ter um desenvolvimento que vai ser importante. Então, foi uma carreira não só de paixão, me identificar, porque era muito objetivo o que eu queria. Quando eu comecei com a educação financeira, eu falei assim, isso aqui vai ser um negócio que vai ser muito legal e eu vou conseguir criar uma identidade forte daqui a alguns anos, porque o negócio só estava começando, não só aqui, mas no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de participar de vários fóruns internacionais que discutem o assunto. Eu sou board member de um grupo que discute planejamento financeiro ao redor do mundo, né, de certificação profissional. Então, ali eu vi também uma coisa bastante objetiva. E na carreira de conselheira, também, eu falei assim, bom, eu tenho 48 anos, isso aqui é uma carreira que eu vou poder levar até os 70 anos. Então, poxa, legal, é nisso que eu quero investir. Então, eu quero dizer o seguinte, gente, tem essa coisa da identidade, de propósito, mas tem as questões práticas da vida. E a gente precisa saber observar. Então, a gente tem que olhar o cardápio e entender, bom, o que se alinha aos meus objetivos, ao meu propósito, à minha ética, e ao que eu posso prosperar, me tornar relevante, fazer a diferença, não ser mais um naquele caminho escolhido. Então, tem questões bastante objetivas que a gente precisa observar também. É interessante mesmo, senão a gente vai só atrás de um sonho, mas sem visualizar todo esse contexto ao redor. E aí, quando a gente não é bem sucedido, a gente acha que tomou a decisão errada, mas muitas vezes foi essa falta de planejamento que não foi feita, esse olhar ao redor, né? E ver o que faz sentido para o momento, lá para frente, o que pode acontecer, as oportunidades que virão, né? E às vezes é um atalho, né? É assim, pô, não, pera lá, então deixa eu fazer isso aqui, porque eu estou mirando ali, né? Eu estou com um projeto que, assim, eu falei, ó, legal, vou começar aqui, mas, meu, estou mirando ali. Então, eu vou dar um passo para trás para dar 2 para frente. De novo, é um produto, gente. A gente tem que se olhar desta forma.
Nem tudo são prazeres, né? Também eu não tenho essa ilusão de que quando você vai empreender, tudo é mais fácil, não, difícil pra caramba. Eu estou vendo, eu entrei como sócia em uma fintech, ali como conselheira também, e a gente vê que é da mão para a boca, o negócio é super corrido mesmo, mas tem que ter muita estratégia e resiliência, né, que é a palavrinha que também faz toda a diferença. Tem mais duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Teoricamente, a gente tem 40 minutos para esse bate-papo, mas ele está muito interessante. Eu vou pedir autorização para a Primavera para ficar mais alguns minutinhos, até porque a gente tem duas perguntas que são interessantes que chegaram, e eu tenho uma também que eu acho que vai ser bom para todo mundo ouvir. Tem mais uma pergunta da Michelle, que ela fala: Ana, quais os maiores obstáculos que você encontrou nesse momento de reinvenção? Isso é interessante mesmo, trazer as experiências próprias, porque eles existem. É interessante materializar isso. Às vezes as pessoas olham e falam: ai, nossa, então eu quero ser como ela, tal. Obstáculos existem para qualquer um, e eles são reais, né? Então é legal trazer isso para ver que a gente tem que enfrentar, porque eles aparecem, né? Quais foram os seus? Olha, eu acho que o primeiro foi o aspecto psicológico, de verdade, né? Até por ofício, gente, eu trabalho tantos anos no mercado financeiro, então eu sempre poupei a minha vida inteira, né? Já me endividei, aprendi a lição para nunca mais. Então, a preocupação financeira sempre foi uma questão bastante objetiva. Teve duas oportunidades na minha vida que eu não aceitei uma proposta de trabalho por 2 vezes no mesmo lugar que eu sonhava trabalhar, porque eu não tinha grana para poder fazer essa escolha. Isso foi no começo dos anos 2000, 99, por aí. E eu jurei para mim mesma que eu jamais deixaria de novo uma oportunidade de passar por falta de dinheiro, porque era uma proposta que havia sido me feita e eu ganharia 1/3 do que eu ganhava na época, mas eu ia ter a possibilidade de me tornar sócia da instituição que era referência no mercado na época e que eu sonhava em trabalhar e eu não pude ir, porque eu pagava o financiamento do apartamento, minha mãe dependia financeiramente de mim, era o meu dinheiro que era fonte para a minha família. Então, isso sempre foi uma obsessão para mim, e foi barreira, foi obstáculo por muitas vezes. Dessa vez, esse obstáculo ele estava superado em alguma medida, porque eu tinha um planejamento mais prontinho, e eu já tinha me prometido 20 anos antes que isso não se repetiria mais. E o obstáculo dessa vez foi psicológico. Disso que eu comentei, de abrir mão do status, abrir mão da segurança, de ter uma renda, por mais que você não precise dela, ou você não dependa tanto dela assim, ninguém deixa dinheiro na mesa, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas aquela segurança, que não foi uma falsa segurança, porque meu chefe podia falar: Ana, tchau, vai embora, eu já tinha perdido o emprego 3 vezes, né? A quarta, não poderia ser a quarta também. Então, esses obstáculos foram muito difíceis. O obstáculo que eu mais vejo quando eu converso com as pessoas é as pessoas não saberem genuinamente o que elas querem fazer. Se ter um sonho, mas não se ter um plano. Esse é um grande obstáculo. Então, no fim, Michele, nós mesmos somos o nosso principal obstáculo. Interessante isso, hein? Teu sonho, olha, muito interessante mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, que essa é da Rebeca Lacerda. Acho que de alguma maneira já foi respondida, mas vamos lá. Algum momento em que nos sentimos prontas intelectualmente ou tem algum ponto de partida? Ai, olha, não tem, Rebeca, não se prenda a isso, pelo amor de Deus. Eu vou te contar uma história. Eu comecei a estudar inglês logo que eu entrei no mercado financeiro, porque eu falei que eu não sabia falar, né? E eu não tinha dinheiro para pagar, eu pedi para a secretária do diretor, que era bilíngue, me dar aula. Então, eu peguei o office boy, peguei a pessoa da recepção, peguei todo mundo e falei: vamos rachar aqui uma hora de aula para ela dar aula para gente? Foi assim que eu comecei a estudar, e estudava a minha boca, e nunca usei o inglês. Eu estudei porque metade dos termos no mercado financeiro são em inglês, e eu não entendia bulhufas nem do mercado e nem do inglês, então você imagina o meu desafio. E aí estudei depois, tive condição, fazia curso, sempre continuei estudando, mas nunca estudei, nunca precisei de verdade. Aí um belo dia, meu chefe chegou, foi o meu último chefe na Ambima, ele não era meu chefe na época,
Ele falou assim, Ana, arrumei para você fazer uma apresentação sobre a área de educação da Ambima em Seul. Eu falei que você vai. Aí eu fiquei branca. Aí eu falei, putz, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Pensei comigo. Eu falei, eu não falo inglês fluente, imagina eu fazer uma apresentação em inglês, gente. Aí eu, assim, estudo dentro de mim, né? Eu falei, putz, Zeca, que máximo, quando que é? Ele falou, putz, é daqui 3 meses, porque vai ser uma reunião que a gente vai fazer e tal. Eu falei, não, fechado, vou. Fui, eu não estava pronta, eu me preparei, eu tive 3 meses para ter aula todos os dias, por 4 horas por dia, eu decorei a apresentação e eu falei, eu vou fazer. Então, depois disso, eu entrei para esse fórum internacional e conheci o mundo inteiro com esse grupo, muito, muito legal, inclusive, uma das melhores experiências da minha vida. Eu não estava pronta. A gente nunca está pronta, a gente não está pronta para ser mãe, a gente não está pronta para casar, a gente não está pronta para ser promovido, nunca a gente está pronta. A gente tem que ter muita coragem de assumir o desafio, e na maior parte das vezes a gente dá conta, porque se a gente for esperar o momento de estar pronto, nunca vai estar pronto. É o ser assertivo, né? Que é o que a Vera Martins fala no livro dela. Ser assertivo é saber perdoar as imperfeições. Então, somos imperfeitos, e só assim, sabendo disso, que a gente vai conseguir avançar. Olha, que interessante, que eu acho que tem a ver também com aquilo, né? Ah, todo mundo fala, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Acho que tempo ninguém tem, a gente arruma tempo. É isso, tempo a gente não tem, a gente arruma, né? Então, agora eu quero fazer uma última pergunta para você, que eu tinha anotado aqui, porque nesse momento, quando a gente está nos 40, a gente já passa e pensa assim, bom, agora daqui a pouco eu tenho 50, já estou perto dos 50, daqui a pouquinho 60, assim, como é que vai ser minha aposentadoria? Eu tenho que me preparar para me aposentar, em algum momento eu vou ter que parar de trabalhar. Então, o que eu ouço muito é que poucas pessoas se preparam para isso. E muitas amigas minhas, e eu também me coloco nesse mesmo balaio, com 40 e poucos anos, não me sinto tão pronta assim. Eu não estou lá construindo o meu caminho da aposentadoria. Então, minha pergunta é: você acha que agora é a hora, com 40 e poucos anos? Existe uma hora para isso? Ou toda a vida laboral é a hora de se preparar para a aposentadoria? A última pergunta é a mais correta. Sempre a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, e a gente precisa cuidar do futuro financeiro. E nós, mulheres, ainda mais, porque a gente vai viver mais. A gente tem alguns desafios super importantes. No Brasil, a estatística mais otimista mostra que cerca aí, isso é a mais otimista, de 3% das pessoas apenas conseguem viver com os próprios recursos depois de aposentada. Você falou 3%? 3. 1, 2, 3. Nossa. Então, se você conhece alguém, saiba que essa pessoa faz parte dos 3% da população que conseguem viver dos próprios recursos depois da aposentadoria. Isso classe A, B, C, D, inclusive as classes mais da base da pirâmide até vivem melhor, porque já vivem numa restrição, e quando conseguem a aposentadoria do INSS, por exemplo, elas conseguem manter o padrão de vida muito simples que têm. Mas isso é uma realidade muito dura. Começar aos 40 é mais difícil do que começar aos 30, mas é mais fácil do que começar aos 50. Então, a gente precisa começar de algum jeito. E tem uma técnica que eu acho muito legal, que foi desenvolvida por um amigo meu, que trabalha no Itaú até, e o Itaú até registrou isso, mas deixou de domínio público, que é a técnica 1369. Essa é uma coisa simples para a gente entender o quanto a gente está bem ou ruim aí na nossa... 1369, vamos lá, vamos anotar. 1369. 1369. Para saber se a gente está bem perto ou bem longe da nossa segurança financeira. Esse é um cálculo que eles fizeram, que se você tiver esses recursos em determinada idade, que eu vou falar qual é, mais o INSS, você garante aí a sua renda até os 85 anos. Então, o que é isso? Aos 25 anos, você deveria ter 1 ano de renda. Então, se você ganha R$1.000, você deveria ter guardado R$12.000 aos 25 anos. Aos 35 anos, você deveria ter 3 anos de renda. Então, você deveria ter R$36.000 guardado, e assim por diante. 6 anos de renda aos 45 anos e 9 anos de renda aos 55 anos.
Depois procurem na internet 1369, método 1369, que vai mostrar, porque isso nada mais é do que uma referência, porque você que está ouvindo a gente, tem 40 anos, você fala assim, caramba, eu não tenho ainda 1 ano de renda guardada. Você tem um problema, é melhor você acelerar. Porque esse dinheiro investido a uma taxa de juros X por vários anos, mais o que você receberia do teto da Previdência, você estaria aí garantida essa renda, que você poupou, esses R$ 1.000 por mês até os seus 85 anos. Mas eu gosto sempre de ser bastante conservadora, então você pode ir puxando isso para, eu quero, assim, ter os 9 aos 55 anos. Então, é interessante a gente ter essa referência para saber o quão perto ou quão longe a gente está dessa situação. Mas, gente, as estatísticas são seríssimas, ninguém pensa em aposentadoria, a gente tem uma dificuldade muito grande de se projetar no futuro, e, infelizmente, para a mulher isso é mais penoso, porque a gente vai viver muito mais do que os homens, e, como eu falei, a gente ganha menos, então o nosso esforço de poupança tem que ser maior. Ana, muito obrigada. Olha, você é maravilhosa. Você não entende só de números, você entende de gente, você entende de pessoas. Isso é muito importante quando a gente fala de educação financeira, porque no fundo a gente não está falando de números, a gente está falando de gente, a gente está falando de vida, a gente está falando de bem-estar, de ser feliz, né? É disso que a gente fala no fundo. Então, eu te agradeço muito. Eu gostei muito desse papo, foi muito esclarecedor. Se quem está assistindo a gente se gostou também, coloquem nos comentários que a gente quer saber o que vocês acharam. Eu acho que foi muito esclarecedor e te agradeço muito a participação. Muito obrigada, viu? Por você ter. A gente sabe que a agenda é lotada, então, obrigada mesmo. Super prazer, obrigada. Desculpa estourar o tempo, parabéns pelo livro. Eu ganhei meu kitzinho completo. Olha aqui, ó, a gravura. Está aqui para eu bordar aos 40. Parabéns, gente. Obrigada, viu, Ana? Quem quiser comprar o livro vindo esse brinde especial, então entra lá na primaveraeditorial.com agora, porque tem direito, só quem participa da live aqui tem direito, faz agora essa compra nessa noite. E último recadinho, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, dia 18, 8 da noite, a gente tem uma conversa sobre a saúde da mulher madura com a doutora Miriam Valigora, do Hospital Albert Einstein. Gente, muito obrigada pela participação, boa noite a todos. Um beijo, obrigada!